Bom dia, Papai, Criador do céu e da terra, mantenedor do céu e da terra. Bom dia, Jesus Cristo, Redentor, Salvador. Bom dia, Espírito Santo, Consolador, Guia, aquele que nos ensina toda a verdade. Neste momento, peço a permissão, Senhor, para entrar no santo dos santos, do santuário celestial, não pelos meus méritos, mas sim pelos méritos de Jesus, e entrar na sua presença, ó soberano, ó Altíssimo, mais uma vez repetindo, pelos méritos de Jesus, pelo sangue derramado por cada um de nós. Senhor, e nesta manhã, eu entro na tua presença, me perguntando e perguntando a ti: por que, Senhor? Porque um servo seu, fiel, um servo que dedicou a sua vida à missão de levar o Evangelho, um servo que usa os recursos que o Senhor coloca em suas mãos para ajudar outras pessoas. Um servo que o Senhor deu inteligência sobre o cuidado da saúde. Um servo, Senhor, que ajudou muitas pessoas com as suas habilidades a curar pessoas. Por que, Senhor? Porque o Senhor permite que no fim de sua vida, nos dias finais de sua vida, essa pessoa venha a ser acometida por um câncer, Senhor. Uma pessoa que ajudou a tantas outras, é claro, não só pelos seus méritos, mas pela tua direção, pela tua sabedoria, pelo teu Espírito. Por que, Senhor? Eu me faço essa pergunta, Senhor, porque muitas vezes nós não compreendemos o seu agir. Nós não entendemos, não temos mente, Senhor, para compreender a sua maneira de lidar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, Senhor. E por isso, Senhor, eu peço perdão pela minha ignorância e muitas vezes não entender o teu plano na vida de cada uma das pessoas. Mas uma coisa é certa, meu Deus, os teus planos são superiores aos nossos planos. Os teus pensamentos são melhores do que os nossos pensamentos. Por isso, eu te peço perdão por essa minha ignorância, Senhor.
peço perdão porque às vezes, Senhor, quando nós estamos em meio a dificuldades, não é? Em situações conflitantes, muitas vezes a nossa fé, ela é abalada, Senhor. Muitas vezes a gente se torna frágil, a nossa confiança em Ti. E a gente questiona, Senhor. A gente questiona porque no primeiro momento a gente não se percebe o mundo e o ambiente em que nós estamos vivendo, Senhor. Senhor, por que eu estou falando isso, Papai? Eu estou falando isso, Senhor, porque nesta manhã o objetivo de eu entrar na Tua presença é interceder em oração pelo Teu Filho, nosso irmão Naor Vitório Lima, Senhor, Teu servo, missionário, comprometido com as coisas do céu, Senhor. Mas ele, Senhor, está sofrendo de câncer, Senhor. Câncer, a doença do final dos tempos, Senhor. Por que, Senhor, ele? Às vezes nós olhamos à nossa volta, Senhor. Tem tanta gente matando, tanta gente roubando, tanta gente tirando a paz de famílias. E, no entanto, essas pessoas desfrutam de plena saúde, Senhor. Por que, Senhor? E por que o Naor, Senhor, que tem se preocupado com a saúde das pessoas, ele próprio, Senhor, vem a sofrer desse mal, Senhor, deste século que é o câncer. Oh, meu Deus, a gente não tem mente para entender. Se não for pelo Teu Espírito Santo, a gente não compreende. E por isso eu peço ao Senhor, neste momento, que o Senhor conceda a mim a iluminação do Teu Espírito Santo, a orientação do Teu Espírito Santo, não só para mim, Senhor, mas para o Naor e também para a sua esposa Elisete, Senhor. Elisete Visoto de Lima, Senhor. Papai, são seus servos. Eles pertencem ao remanescente dos últimos dias. Por isso, Senhor, em Tua presença, eu não quero mudar, Senhor, os Teus planos. Não é essa a intenção. Não quero mudar os Teus planos. Não queremos mudar os Teus planos, porque os Seus planos são melhores que os nossos. Mas eu quero clamar pela Tua bondade. Eu quero clamar pela Tua misericórdia. Misericórdia. Misericórdia para com a vida do Naor, Senhor. Se assim for do Teu querer, veja, Papai, se assim for do Teu querer, se assim for da Tua vontade,
se o Senhor achar graça na pessoa do Naor, querido Deus, livra, liberta ele desta enfermidade, Senhor. Sara, Senhor. Sara o corpo dele, Senhor. Restaura, Senhor, a saúde dele, para que ele possa continuar o seu ministério, Senhor. O seu ministério, o seu trabalho missionário, o seu cuidado para com as pessoas, a sua liberalidade dos recursos que o Senhor coloca em suas mãos, Senhor. Visita, Senhor, o Naor nesta manhã do teu santo sábado. Visita ele, Senhor. E através da pessoa do teu Espírito Santo, que o Senhor faça-o sentir o bálsamo da tua presença, que ele possa sentir o teu abraço, o teu afago, não só ele, mas também a sua esposa, Senhor, a sua esposa, sua companheira de muitos dias, de muitas jornadas ao seu lado, a Elisete, Senhor, que ela também possa sentir o bálsamo da tua presença. Sabe, Senhor, quando eu olho para a tua palavra e eu começo a ver os milagres do teu Filho Jesus Cristo, sabe, Senhor, eu fiquei pensando, Senhor, por que, Senhor? Por que em determinada situação Jesus Cristo tocou e o homem com câncer de pele ficou curado imediatamente? Mas teve outra situação em que Jesus não tocou, Jesus não falou nada para aquele homem que estava, para aqueles 10 homens que estavam com câncer de pele, a lepra, Senhor. Ele disse para eles: vá e te apresente ao sacerdote. Eles foram, Senhor, se apresentam. Quando chegaram na presença do sacerdote, eles já estavam curados, recuperados. O câncer de pele tinha acabado, Senhor. Eles estavam limpos. Porém, Senhor, dos 10, só um voltou para adorar ao Senhor. E aquele, Senhor, que voltou para adorar o Senhor, Jesus disse: a tua fé te salvou. Senhor, Jesus disse também em outras situações para outras pessoas, como por exemplo para a mulher do fluxo de sangue. Para a mulher do fluxo de sangue, ele também afirma, ele também afirmou para ela, Senhor: a tua fé te curou. Oh glória! Senhor, agora falando com o Senhor Jesus, o que o Senhor está querendo nos ensinar com isso, Senhor? O Senhor está querendo nos ensinar que muitas vezes a nossa cura, ela está relacionada com a nossa fé. É isso, Senhor? Então, Senhor, se é isso,
se o Senhor falou para os 10 leprosos, ou para um dos 10 leprosos, que a fé dele o salvou e automaticamente o curou, se o Senhor disse para a mulher do fluxo de sangue que a fé dela a curou, se o Senhor disse para o cego de Jericó que a fé dele o curou, então, Senhor, eu quero pedir outra coisa agora. Eu não quero pedir somente a cura para o Naor. Eu quero pedir nesta manhã que o Senhor, então, aumente a fé do Naor, aumente a fé da Elisete, de maneiras que o Senhor possa dizer para ele e ele possa testemunhar: a tua fé, Naor, te curou, a tua fé, Naor, te salvou, a tua fé, Elisete, é que te cura da dor, do sofrimento, da angústia. É a tua fé, Elisete, que te salva. Então, Senhor, coloca fé em nosso coração, para que a gente possa crer como Jesus nos falou, que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que a gente dará uma ordem para o monte e ele se mudará de lugar. Senhor, na vida do Naor, hoje, neste exato momento, tem uma montanha intransponível pela força e pela crença do homem, Senhor, pela força humana, pela força do braço dele. E é por isso, então, Senhor, que eu estou pedindo nessa manhã, intercedendo nessa manhã, para que o Senhor coloque fé no coração dele, para que ele possa transpor essa montanha que é o câncer e tirar de sua vida, Senhor. Mas que seja pela fé, Senhor, mas que essa fé possa dar a ele uma certeza, Senhor, independente, Senhor, do que possa lhe acontecer, uma certeza ele possa ter, a certeza da cura e da sua salvação, a certeza da cura e da sua salvação. Senhor, ele não precisa ser curado para viver neste mundo, apenas neste mundo. Ele precisa ser curado, Senhor, para viver neste mundo e no mundo por vir, a eternidade, Senhor. A eternidade, Papai. A eternidade, Jesus Cristo. A eternidade, Espírito Santo. Eu fiquei aqui, Senhor, lembrando agora, Senhor. Por que, Senhor? Por que que os teus servos, não só o Naor, mas tantos outros, sofrem da enfermidade? E a gente fica procurando, Senhor, quem sabe um culpado, uma razão, Senhor. E muitas vezes a gente se esquece que as causas das nossas dores, das nossas enfermidades,
elas estão relacionadas não com o Senhor, porque o Senhor não criou o câncer, o Senhor não criou a doença, o Senhor não criou a morte, o Senhor criou a vida, o Senhor criou a paz, o Senhor criou a abundância, né? O Senhor criou o prazer, mas elas estão presentes, Senhor. Infelizmente, elas estão presentes e mesmo nós, teus servos, não estamos imunes de sofrer as consequências desse mundo, Senhor. Ah, papai, mas eu cuido da minha alimentação. Ah, Senhor, eu cuido do meu corpo. E assim mesmo, Senhor, a gente está sujeito a sofrer as consequências desse mundo. E hoje o Senhor está me mostrando, Senhor, uma das causas. Papai, por mais que a gente cuida, por mais que a gente tenha cuidado, por mais que a gente tenha zelo, não tem como a gente escapar de sofrer as consequências, Senhor. A água que nós bebemos, Senhor, elas são alteradas, Senhor. Elas passam por um processo químico que afeta diretamente a nossa saúde. Ah, Senhor, os alimentos. Ah, vamos para os alimentos integrais, Senhor. Mesmo os alimentos, Senhor. O homem mexeu na sua estrutura, Senhor. O homem mexeu no DNA dos alimentos. Alteraram, Senhor, a sua forma, a forma original. E nem a ciência talvez saiba, Senhor, as consequências das mudanças genéticas que eles praticam na mudança dos alimentos, transformando os alimentos, Senhor. E aí, Senhor, o Senhor me mostra que aí está. Nós não temos como escapar por conta das mudanças que o homem faz na genética dos alimentos, Senhor. Portanto, Senhor, só nos resta uma coisa: pedir a tua intervenção, pedir a tua misericórdia, pedir, Senhor, a tua bondade na nossa vida, na vida de cada um dos teus servos, Senhor. Só o Senhor é que pode nos livrar, Senhor, destas enfermidades. Por isso, Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, assim como o Senhor ajudou o seu servo Jó. Jó, Senhor, um homem temente a Ti, um homem preocupado com a fidelidade em relação a Ti. E assim mesmo, Senhor, ele sofreu. Por que, Senhor, que ele sofreu? Mais uma vez eu estou te perguntando por quê. Depois a tua palavra nos mostra que o Senhor fez um teste de fé na vida de Jó. Esse patriarca, Senhor, ele começa uma conversa entre Deus e Satanás. Ele é resultado de uma conversa entre o Senhor e Satanás. E o Senhor foi colocado numa situação difícil em que o teu servo precisou provar a sua fé, Senhor. Ele ignorava o que estava acontecendo, mas o Senhor confiava nele. Essa confiança que o Senhor depositou em Jó, que essa confiança, Senhor,
seja colocado também sobre a vida do Naor, Senhor, para que ele tenha a certeza de que, mesmo dentro dessa realidade do sofrimento, esse sofrimento faz parte da condição humana, nós vivendo nesse mundo causado pelo pecado, Senhor. Esse pecado que nos trouxe tanta dor. Mesmo pessoas justas, mesmo pessoas fiéis, não estão isentos de enfrentar essas dificuldades. Por isso, Senhor, o Senhor nos lembra que o sofrimento não é sempre uma consequência do pecado, mas sim a realidade do ambiente em que nós estamos vivendo. Senhor, a Tua palavra nos dá a explicação completa sobre o porquê do sofrimento de Jó e o porquê de nosso sofrimento, bem como também o de Naor, Senhor. O Senhor tem propósitos em cada um deles, e eu creio também que o Senhor tem propósitos na vida do Naor. Senhor, então, fortaleça Naor, fortaleça a sua fé, coloca no seu coração a certeza e a convicção do teu cuidado e do teu amor por ele mesmo no sofrimento, Senhor. Que ele possa entender que a dor dele o Senhor também está sentindo, Senhor. Papai querido, nós aprendemos muitas lições com a vida de Jó, bem como também, Senhor, de outros personagens da Tua palavra, como, por exemplo, Asaf. Asaf também, Senhor, nós temos lições a aprender com a vida deste homem, né? Asaf, ele expressa sua frustração diante da aparente prosperidade dos ímpios enquanto ele estava sofrendo, Senhor, né? Isso reflete a luta comum entre os crentes, aqueles que confiam em Senhor, porque os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam, Senhor. Mas nós entendemos, Senhor, que ao comparar a vida do justo Asaf e a vida do ímpio, tinha uma diferença muito grande, Senhor. Asaf permaneceria e o ímpio desapareceria como fumaça. Então, Senhor, que essas aplicações que a gente aprende na Tua palavra, que elas possam trazer para a minha vida, que elas possam ser trazidas para a vida do nosso irmão Naor e da sua esposa Elisete, Senhor. Coloca a confiança no coração deles, que o Senhor possa trazer o conforto e o consolo mesmo diante desta situação desconfortante, Senhor. Papai, o Senhor é um Deus maravilhoso. De Ti, Senhor, tudo brota de Suas mãos, Senhor. O Senhor pensa e tudo o que o Senhor pensa passa a existir. Do Senhor surge a melodia, no Senhor surge toda a cor, no Senhor surge o sabor, toda a sensação, do Senhor surge toda a emoção.
e toda a emoção, todo o sentimento, o Senhor vê e sente primeiro, pois tudo sai de ti. O Senhor é um Criador, é criativo, o Senhor é divertido, o Senhor é amoroso, o Senhor é encantador, o Senhor é extraordinário e grande, Senhor, é a sua imaginação. A tua sabedoria, Senhor, ela não se esgota. O Senhor sempre trará, o Senhor sempre terá algo novo a ser criado. O Senhor está sempre acompanhado, pois o Senhor é um Deus coletivo. O Senhor está aqui na minha presença, na minha casa, mas o Senhor também está na presença do Naor, da sua esposa Elisete, dos seus filhos, Senhor. O Senhor é um Deus coletivo. O Senhor é um Deus que cria para amar. O Senhor é um Deus que cria para doar. O Senhor doou o seu filho. O Senhor doou a sua vida para nos trazer felicidade, mesmo que nós estejamos em meio ao sofrimento. O Senhor nos traz felicidade. Papai, Jesus Cristo, Espírito Santo, feliz é aquele que crê em Ti, pois pensar em viver com o Senhor pela eternidade traz descanso desta dor que experimentamos agora. O que vivemos agora é, na realidade, um tempo falso, Senhor, um tempo pequeno. É apenas a exposição do que significa uma existência sem a sua presença. É infeliz. Sem a sua presença, nós somos imperfeitos. Sem a sua presença, Senhor, nós somos temporário. Mas a sua presença, Senhor, na nossa vida é perfeição. A tua presença traz eternidade. E essa eternidade, Senhor, só existe em Ti. E por isso, Senhor, nós estamos esperando o fim desse período experimental de nossa existência sem o Senhor, onde foi exposto o universo à sequela de separar-se de Ti, Senhor, para governar sozinho, Senhor. Senhor, o único ser que se atreveu a acreditar que seria capaz, mas o resultado foi uma história de horror, uma história de 6.000 anos de exibição, de uma história medonha, de uma história de sofrimento que jamais acontecerá novamente depois que o autor for exterminado, aquele que causou mal para toda a humanidade. Ele vai ser exterminado definitivamente com todos os seus colaboradores, Senhor. Nós sabemos disso e nós esperamos nisso. Por isso, Senhor, felizes são aqueles que crêem em Ti, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Eu sou o Criador e o Salvador desta geração que vive essa experiência dolorida, mas que o Senhor está junto com cada um de nós, mais perto da eternidade, mais perto estamos, Senhor, da eternidade.
E esse período que nós estamos vivendo, ele será insignificante, Senhor, pois teremos a eternidade para rever e entender tudo o que aconteceu e que não acontecerá novamente. Ah, querido Deus, que bom, Senhor, temos a eternidade para usufruir da vitória, para usufruir do amor, pois até o sofrimento que Jesus teve que passar é a maior expressão de amor de Deus em favor de seus filhos e de toda a sua criação universal. Portanto, querido Deus, quero nesse momento, em tua presença, pedir ao Senhor que nos ajude a mim, ajude ao Naor, para que sejamos fortes, para que sejamos corajosos, pois o sofrimento presente não se compara com a felicidade que está por vir em breve. Com amor ao nosso Criador, eu peço nesta manhã, eu, José Leôncio, peço pelo nosso irmão Naor, pela sua esposa, pela sua família, pela sua restauração, pela sua saúde, pela sua prosperidade espiritual. Porém, seja feita, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Mas para isso, aumenta em nós a nossa fé, a nossa esperança e a nossa convicção de que o Senhor está com as suas mãos sobre a vida de cada um de nós. Coloca no nosso coração o entendimento de que o Senhor tem o controle da vida de cada um de nós. Assim, eu peço nessa manhã que o Senhor acalma, que o Senhor tranquiliza, que o Senhor traga refrigério e o bálsamo da tua presença na vida, no coração de Naor, Elisete e toda a família. Eu peço essa bênção em o nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Amém, amém e amém.